com o diretor da Frio Service Engenharia, Sr. César Abreu. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no nosso Instagram, inscreva-se no nosso canal. Estamos de volta, hoje direto do Churrasco da Vila, que tem o seu delivery através do 98455-5227. Você quer aquele churrasco quentinho na sua casa, sem sair da sua casa, ou melhor, no conforto do seu escritório? É só ligar. Almoço e jantar, você tem aqui uma variedade muito grande e várias opções. Eu falo do Churrasco da Vila, eu engulo seco, porque sempre que eu penso, semana vou lá pro churrasco, vai ter uma costela de chão, vai ter um cupim também feito com mais requinte, bom gosto e higiene, que é o principal. Sem falar numa história, quer dizer, batata frita é igual para todo mundo, mas aqui é diferente. Se você não provou, sempre tem um quezinho a mais que você vai ficar com vontade de estar aqui. Churrasco da Vila, Rua Fortaleza 569, na Vila Municipal, e já falei, delivery 984-55-5227. E hoje, com a honra e o prazer de estar com César Abreu, diretor executivo da Frio Service Engenharia. Tem a sua linha direta através do 3656-9320, 3656-9322. César, a gente está falando dos inverters. Agora, e as câmeras frigoríficas? Qual é a tecnologia? As câmaras frigoríficas, pelo menos no país nosso, infelizmente ainda não aderiram à tecnologia inverter. O que na verdade seria muito interessante, porque imagine você, se eu ligo o seu ar-condicionado, no momento que você está no escritório, ou se for doméstico, no momento que você vai dormir. 12 horas por dia, 8 horas por dia. As câmaras frigoríficas, elas são ligadas 24 horas. Né? E como é que funciona então esse sistema de alimentação de gás e de coisas, Celso? Não, porque uma coisa é você ter um aparelho funcionando em determinadas horas e o outro é funcionando full time. Sim, e o que isso representa na parte elétrica é que o consumo é muito maior. Né? Agora, a taxa de conversão frigorígena, que é uma outra coisa que você está me dizendo. A questão de gás é a mesma coisa, idem. Em refrigeração, o princípio é o mesmo para tudo, com as derivações, né? Claro que você atuar em um aparelho de ar-condicionado, que a gente considera isso em refrigeração, temperatura alta de evaporação, é uma coisa. Aí você migra para mexer com câmara frigorífica, que é temperatura baixa ou ultra baixa, quando é laboratório, coisas mais profundas, é um universo totalmente diferente. Existe uma adequação que tem que ser feita muito grande. Porém, o princípio é o mesmo. Quisera eu que hoje a gente já estivesse na era de câmaras com sistema inverter. Mas o que é um inverter? O inverter o que é? É um aparelho inversor. Ele capta a nossa energia alternada, filtra e transforma numa energia que a gente chama de contínua, né? Por isso que é inverter, ele faz a inversão. Com a energia contínua, a gente pode se utilizar de recursos que com a alternada não se pode. Por exemplo, modulações de frequência, de rotações, porque se você for fazer isso com a corrente sem ser trabalhada, sem ser invertida, você não consegue fazer essas modulações. Então você tem uma perca, você tem uma queima de aparelhos muito grande justamente por isso, pelas oscilações da frequência, que ela se alterna muito, termina dando problema. A corrente contínua, como o nome diz, ela é direta. Se você tiver uma simbologia, ela é direta. Então por isso você consegue baixar a rotação, subir a rotação, a frequência, e com isso você tem uma coisa muito boa, onde termina o quê? Consumindo muito menos energia. As câmaras ainda não aderiram a isso, aqui no Brasil pelo menos. Estamos à espera. Isso aí já existe, já se está se falando, já está se ventilando a possibilidade de existir uma tecnologia nova que vai substituir já a inverter com... Porque se ouve falar muito ainda que o inverter, pelo menos para os ar-condicionados, as splits, você tem uma economia de consumo bastante grande, mas em contrapartida, quando essa máquina dá um problema, as peças são 3 vezes mais caras do que uma split normal. Isso procede?
Em partes. O que ocorre é o seguinte, a mudança de tecnologia, toda mudança traz algum desconforto, alguns ajustes têm que ser feitos. Quando você considera o modelo antigo, qual é a peça mais cara do aparelho? Um compressor. O compressor é caríssimo, né? No inverter, isso se divide entre compressor e uma placa-mãe, que é a placa inversora. A placa inversora é realmente cara ainda. E ela precisa ser cara mesmo, porque ela é muito complexa. Ela é uma placa que tem muitos recursos. Porém, a dificuldade de aquisição, isso já não é tanto mais. Depende. Você vai escolher uma marca aqui emergente, que está aí, importada, você vai ter problemas. Mas escolha marcas boas, marcas nacionais ou nacionalizadas, pelo menos, que tenham uma rede de assistência técnica autorizada, um suporte pós-venda bom, você não vai ter problema. Não é que é caro. O aparelho inverter em si, hoje, ele já é bem mais caro do que o convencional, que é uma troca de tecnologia. Mas é uma tendência e não é assustar por isso, não. Bom, eu queria encerrar, César, falando sobre esse aumento de oficinas prestadoras de serviço. Isso é um aumento na economia, isso é a melhoria de vida das pessoas que estão conseguindo comprar o seu ar-condicionado, estão conseguindo ter um confortozinho maior? Ou isso aí é a pandemia que está fazendo você atirar para todo lado? Eu diria que a segunda parte é mais impactante nisso aí. O que ocorre assim? Com o desemprego, muitas pessoas passam a trabalhar por conta própria. Todos os setores, né? Não só em refrigeração. E com isso, infelizmente, o mercado abraça pessoas desqualificadas, despreparadas para aquilo. Isso é uma coisa que não é tão bom, não é bom. Porque não passa segurança ao cliente, cria um clima de desconforto, né, de insegurança para todos, principalmente para os usuários. Mas, o que eu diria, o lado bom é que quando eu vejo alguém empreendendo, eu fico feliz, eu acho que isso é muito bom. Porém, tem uns pré-requisitos que precisam ser seguidos, se especializar, se ferramentar para isso. Em Manaus identificar. Se forma profissionais para isso? Sim, Manaus tem bons cursos, mas principalmente no Senai, né? A oferta, ela não é condizente com a demanda. E nós temos um grande problema, é cultural, eu acho. A gente enfrenta um problema do seguinte, as pessoas trabalham no ramo, ela acha que já sabe, ou sabe tudo e não precisa mais estudar e se especializar. É difícil difícil você pegar um cara que a gente chama de biscaiteiro ou biqueiro e dizer, cara, vai fazer um curso, passa 6 meses estudando, 1 ano, 2 anos, se qualifica. A maioria não vai. Até uma palestra que são horas, ainda tem um coquetelzinho para chamar a atenção, segurar, né? Os caras não vão. Quando vão, sai falando mal, isso é conversa de engenheiro. Eu faço assim mesmo, eu faço sem vácuo. Eu faço minha carga de gás sem vácuo e nunca deu problema. Porque ele não tem noção do que está dizendo. Então, esse é um problema que eu te falo cultural. As pessoas não têm essa convicção. Oxalá a gente chegue um dia e as pessoas mudem isso, né? Estamos lutando por isso. Tá vendo, gente? Como eu falei no início da nossa matéria, esse programa ele tem um curto espaço de tempo, mas um curto espaço de tempo que vai te municiar de bastante informações. Como eu também estou aqui aprendendo, eu aprendi hoje que não devo ligar e ficar ligando e desligando o meu ar-condicionado. Por quê? Porque eu vou gastar mais. E às vezes a gente faz as coisas consciente de que está fazendo o certo e, no entanto, está fazendo o errado. Nós vamos então para um intervalo comercial e na volta nós vamos conversar com a doutora Natália Abreu, advogada na área trabalhista. Voltamos já.